Olá a todos. Eu vou apresentar os desenvolvimentos provisórios da minha pesquisa sobre direito de ingerência, a responsabilidade de proteger e a ingerência ambiental. Como o nome já deixa escapar, meu problema de pesquisa é delimitar se é ou não possível haver dentro do ordenamento jurídico a ingerência internacional sobre as questões ambientais domésticas de alguma nação. Para fazer isso, eu vou me utilizar de pesquisa com análise bibliográfica, documental, jurisprudencial, mas eu pretendo utilizar a abordagem de pesquisa do professor Robert Stake, que é muito utilizado pelos acadêmicos de pedagogia, que propõe uma pesquisa com critérios e análises mais críticas. E para desenvolver isso, eu vou me utilizar da proposta do professor Márcio Henrique Pereira Punzilacqua, que é uma análise a partir do fato que nos é imposto pela realidade, ou seja, pela metanormatividade, e delineando transdisciplinariamente os conceitos e definições dos resultados da pesquisa. Então, como fundamentação, nós podemos começar a partir do professor Mário Bettati, já que a obra do professor Mário Bettati é a pedra filosofal da ingerência humanitária que se delineou hoje. Que ele pega a obra de René Cassin e traz essa questão da ingerência ética, que nada mais é do que você se utilizar da universalização de direitos como um meio de burlar a soberania doméstica das nações. Temos também um outro problema trazido pelo professor Michel Bachelet, que é o fato das nações do Sul e do Norte não abordarem a noção de proteção da natureza do mesmo ponto de vista. Para o Norte, isso se trata de gerir recursos naturais para a garantia de um futuro para a humanidade a longo prazo. Daí a ideia de um desenvolvimento durável. Mas para o Sul, historicamente, essa concepção é uma imposição dos países já enriquecidos pela exploração desses mesmos recursos e que isso beneficiaria apenas os países do Norte. Com isso, nós temos um risco de criar um ambiente com dois polos, como menciona o professor Bachelet. Também, no mesmo sentido, a professora Sabine Lavorel vê a emergência de uma autodeterminação dos povos divergente da que nós já conhecemos, como o direito de cada povo decidir o seu próprio destino. Ela vê o surgimento da autodeterminação sustentável dos povos, derivada do direito à solidariedade e oponível a todos os estados, criando a denominação para o outro direito, a autodeterminação, como um direito à autodeterminação política dos povos. E esse seria o direito à autodeterminação sustentável dos povos. Agora, na prática internacional, nós tivemos em 2005 o surgimento do Instituto da Responsabilidade de Proteger, o R2P, numa resolução aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Ou seja, todas essas discussões acadêmicas que ocorreram desde a década de 1960, 70, 80 e 90, finalmente se cristalizaram e tomaram forma. Foram fortemente influenciados pela obra do professor Mário Bettati e não só se consolidou enquanto conceito, mas também já foi muito utilizada na prática internacional pelo Conselho de Segurança para impor o uso da força, mais notadamente como ocorreu na Líbia em 2011 ou como ocorre agora na Síria. Vale destacar também que após as consequências das operações de intervenção na Líbia, o governo brasileiro propôs a criação do Instituto da Responsabilidade ao Proteger, em anexo ao R2P, dizendo que a comunidade internacional não só tem o dever de ter a responsabilidade de proteger e defender pessoas sob grave ameaça de direitos humanos, mas também deveria ter alguns princípios a serem seguidos ao proteger. Alguns países europeus também aderiram à campanha para isso, mas no momento as discussões sobre essa questão estão estagnadas.
No âmbito jurídico, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já julga de forma análoga aos direitos humanos questões ambientais, causando ingerência individual sobre todas as nações europeias. A Corte Interamericana de Direitos Humanos deu um passo a mais, né, e publicou um parecer a pedido da Colômbia expressando a interdependência e os deveres das nações em relação ao meio ambiente saudável, como se fosse um guia jurídico internacional sobre as condutas que essas nações deveriam seguir. E como minha hipótese provisória de tudo que eu pesquisei, não existe nenhuma sugestão na prática do uso do Instituto da Responsabilidade de Proteger para uma ingerência ecológica. Embora o professor responsável pela compilação desse conceito para as Nações Unidas tenha dito numa entrevista há alguns anos, o professor Garrett Evans, que teme pela distorção do objetivo do Instituto pela flexibilidade que ele foi elaborado. Dentre as questões que preocupam ele é justamente a ecológica, mas nunca sequer foi cogitado esse tipo de uso do Instituto até hoje. Mas já é visível que há uma prática dentro das cortes internacionais para ingerir sobre questões ambientais domésticas dos países. Como eu já mencionei, existe uma vasta jurisprudência no Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre isso, e nós temos um parecer consultivo bem recente da Corte Interamericana tratando especificamente desse tipo de ingerência. Era isso que eu tinha a dizer e obrigado pela atenção.